Faz as contas. Oferecimento GetNet. Maquininha com aluguel zero. Acesse getnet.com.br. Tamo junto. E Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Faz as contas. Um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Tudo subiu, né? Preço de tudo subiu, menos o nosso salário. Ai, meu Deus. Eu já comecei o podcast com a polêmica, né? Deixando todo mundo com o cabelo levantado. Inflação tá o quê? 10%? Meu salário poderia ter crescido 10%, né? Bru, por quê? Por que tudo sobe de preço e o nosso salário não sobe? Eu não quero entrar numa polêmica, mas já entrando. O principal ponto do Brasil é em relação ao gasto público, né? A gente tem um gasto público muito alto. Esse, lógico, não é o único fator, mas esse é um fator que eu diria que quase determinante, né? Infelizmente, a nossa base política custa muito caro pra gente, quem paga é o consumidor. Pois é, e ó, eu já comecei aqui soltando essa pergunta mais que polêmica, né? Da realidade brasileira. Por quê? Porque o nosso salário não sobe, as coisas sobem, mas e quando a gente mesmo assim consegue economizar, nem que seja R$100? E aí, Bru, aonde a gente coloca esse dinheiro? Esse é o tema do nosso episódio hoje. Economizei R$100. E agora? O que eu faço? Tô aqui com a economista, especialista em finanças, educadora financeira, influencer, comunicadora. O que mais ela é? Nossa senhora! Não me dá mais uma profissão não, que eu não tô aguentando. Bruna Aleman, bem-vinda a mais um episódio. Obrigada, Babi. Obrigada mesmo. E imagina, né? Adoro estar aqui conversando, trazendo... Você sempre trazendo esses temas super importantes e interessantes. Que todo mundo precisa saber, né? Sim, com certeza. Eu acho que uma das primeiras coisas, assim, já que a gente tá falando de economizar e o que fazer com esse dinheiro primeiramente, né? Dicas úteis, né? Que a gente consegue fazer no nosso dia a dia ou observar ali no nosso dia a dia de como economizar R$100. Pequenas coisinhas do dia a dia. Na verdade, você sempre começa pelos seus custos não essenciais que a gente fala, né? Então, aquelas besteirinhas de rua, as suas compras compulsivas, né? Então, você já consegue de cara economizar um pouco do dinheiro ali no seu mês. Você já pensando duas vezes, perguntando, eu realmente preciso, necessito? Ou tem uma forma mais barata de fazer isso? Principalmente, por exemplo, lanche para levar para o escritório, uma fruta. Não compensa, eu sei que tem muita gente que compra perto do escritório e tudo mais. Não compensa você começar a fazer o supermercado e levar da sua casa? Eu acho que o gasto com comida, aquele café no meio da tarde... enfim, ou às vezes você vai comer fora, aí você já pede a sobremesa também. São pequenos desejos, prazeres, né? Que a gente acaba gastando, não tem como. É a mesma coisa de você sai, você precisa, sei lá, ir pagar alguma conta, ou precisa, sei lá, ir no supermercado. No meio do caminho você passa numa lojinha, vê alguma coisinha pra casa ali. Mas seria tão bonitinho se eu colocasse, comprasse, né? Não, você tem que sair focado com o que você vai gastar. É só R$15, é só R$10. Ou alguma coisa, mulheres, por exemplo, vai na farmácia, vê um esmalte novo, né? Tipo, lá, eu não tenho essa cor é nova, vai lá, compra também. Tudo isso entra nos gastos, né? A gente não percebe. São pequenas coisinhas, a gente tem que tirar essas pequenas coisinhas. Essa é a regra, vamos dizer, é uma regrinha número 1, né? Porque ela vai comendo ali ela vai comendo as bordas do seu dinheiro sem você perceber. A gente não tá falando nem de gasto fixo, são esses superficiais mesmo, né? E a gente não percebe. Desculpa te interromper. Não, imagina, pode falar. Seria interessante, então, talvez fazer uma lista de o que é desejo e o que é necessidade? Na verdade, um outro passo é você pegar tentar fazer, pelo menos através do seu extrato, o que você fez, você tentar trazer um histórico dos últimos 3 meses para identificar onde que foram esses gastos. Legal. Né? É uma coisa que dificilmente as pessoas fazem, vou ser bem sincera. Eu falo muito isso, né? Falo ali no Instagram, mas as pessoas têm preguiça disso. Assim, não deveria. Eu até hoje faço isso. E hoje tenho feito com mais frequência. Eu fazia a cada 3 meses. Agora que eu tenho parcela de apartamento, por exemplo, para pagar, eu tive que apertar ainda mais as minhas contas. E ainda venho de 2 meses pra cá, tendo que rever, porque ainda teve gastos desnecessários, porque eu ainda preciso enxugar mais as coisas. Então é assim,
leva tempo? Leva. Às vezes eu levo umas 3 horas no final de semana. Mas se eu não fizer isso, eu não vou conseguir identificar onde que eu consigo economizar e começar a determinar regras mais duras. Por que eu não estou seguindo o meu planejamento? Porque eu preciso seguir meu planejamento. Porque em pouco tempo eu posso zerar. E isso faz parte, porque se a gente perde o controle, você zera a sua conta. Sim. Você zera a sua reserva e fala, não, vou pegar R$1.000 hoje da reserva, vou pegar 2.000. Daí mês passado a gente precisou pegar 5.000 da reserva. Eu cheguei em casa, eu falei, caraca, né? Falei palavrão, não dá mais. Eu falei pro meu marido, fiquei putaça, não dá mais, cara. Você vai me dar aí esse negócio, o cartão, que não sei o que lá. Não tem como você sair e achar que pode gastar porque a reserva existe pra... Não existe pra isso. Ela exige pra uma emergência. Não porque acordei e tô a fim de comprar uma poltrona nova. Poltrona não é necessidade. Exato, é luxo. Porque você quer deixar sua sala bonita. Só que você não pode. Eu falei assim pra ele. Você não pode. Se põe no teu lugar. Enfim, caso a gente entre numa discussão eterna em relação a isso, né? Porque, enfim, vira e mexe. Mas hoje em dia eu me vejo muito mais racional. E ele, porque ele conquistou o sonho da casa própria, ele quer comprar tudo que tem em casa. Cara, não. Só que assim, eu dou corda, né? Eu sou daquela que é assim, você também que tá aí. Ai, não quero fazer dar trabalho. Tá bom, vai o primeiro mês, eu dou corda. Falo, olha, se eu fosse você, eu não faria isso. Se eu fosse você, eu não faria isso. Ah, pra comprar... Se eu fosse você, eu não compraria isso. Se eu fosse você... Ah, mas daí quando dá a merda que foi pra chegar com 5.000 da reserva, daí toma uma que não sabe de onde veio. Porque daí afeta o bolso, entendeu? Então, é complicado. Isso depende muito da gente. Eu aprendi muito que... É aquele negócio que a gente fala de persistência, né? É a persistência que você tem pra você poder crescer no trabalho, pra você se capacitar, que não sei... É a persistência também no seu planejamento financeiro. Tenta ser fiel a ele. Vai ser difícil, mas vai ser uma grande conquista pra sua vida. Com certeza. E a gente falou agora, então, de luxos, né? De gastos não essenciais. E como a gente consegue diminuir os gastos essenciais. Porque eles já são essenciais, a gente precisa deles. Mas como que a gente consegue, mesmo assim, dar, né, uma enxugada? Negociar, então assim, daí você vai ver, né? Lógico, tem algumas coisas como escola que você não muda, né? Você não negocia. Aí você vai vendo ali as prioridades. A primeira coisa, telefone. Consegue ligar pra operadora? Você consegue ver se outra operadora não tem um pacote mais interessante com o que você precisa? Eu trouxe um exemplo, eu tenho um exemplo, por exemplo, que a gente tinha 2 contas separadas e a gente conseguiu fazer um pacote família, que fazia muito mais sentido, e eu pago muito mais barato no pacote família, porque já consegui colocar meu filho, enfim, todo esse processo. Então a gente conseguiu um preço muito mais barato. A gente chega a pagar, acho que R$150 a menos. Apesar de eu pego uma internet bem boa, porque é meu mal necessário, eu não posso ficar sem internet, mas a gente diminuiu R$150, que era a conta de uma pessoa. Então ali você já vê uma economia. Mas nem que você economize R$30 a R$40. No final do ano é mais de R$400. É isso que você sempre tem que pensar. Nunca faça a conta do que você vai economizar dentro daquele mês. Faça a conta que você vai economizar dentro do ano. Daí você consegue ver exatamente a diferença, né? Multiplicar por 12, né? Exato. Energia elétrica. Então, assim, muitas das coisas que você tem em casa, né? Vê o que você realmente utiliza. Secador de cabelo agora, né? Mulher seca muito cabelo. Gente, sério, assim, usa muita energia. Tenta fazer o mínimo possível. Deixa seu cabelo secar um pouco e depois pra utilize deixar secador. Menos tempo, Exato, né, menos tempo secando. Ai, Bruna, mas é quanto? Gente, R$10, R$15 por mês na energia. Às vezes chega a R$50, né? Principalmente quem usa muito ventilador, muito ar-condicionado, enfim. Você tem que saber a hora de fazer isso, né? De manhã, fica com a janela aberta. À noite, não consigo dormir. Tá bom. Espera os pernilongos passarem, né? Que é horrível deixar as janelas abertas com o pernilongo. E depois você liga, abre um pouco e depois você liga o ar-condicionado. Não deixar luzes acesas durante o dia, né? Também. Ah, mas eu trabalho num lugar que tá muito... Cara, tenta trabalhar num lugar mais iluminado. Que compensa mais, né? A gente já tá com o computador 12 horas por dia ligado, que não sei o que lá. Essas pequenas coisinhas. A gente falando em gastos essenciais. O supermercado tem que tomar muito cuidado, né? Que a gente tem
as compras compulsivas, muitas vezes não vê o preço. Hoje mesmo, né, a gente recebeu dados que 30% das compras compulsivas, elas vêm do supermercado, né? Exatamente. E a gente precisa aprender a pesquisar muito. Eu tava, inclusive, vendo, né, já falando nessas questões no Instagram, que, inclusive, né, voltando ao Instagram, alguns preços, as diferenças de preço em diferentes supermercados. A gente, por um tempo, quando a economia vai muito bem, a gente perde alguns hábitos, por exemplo, de pesquisar. Só que, ao mesmo tempo, tem que tomar muito cuidado, porque assim, tá bom, vou em 4 supermercados diferentes. Também, quanto você vai gastar no deslocamento e no tempo, gente? É tudo, não é uma matemática perfeita, mas assim, existem preços que são muito exorbitantemente diferentes, né? Às vezes, escolha 2, né? Vai na feira e escolhe um supermercado em que produto de limpeza, por exemplo, que pesa muito, essas coisas, seja mais barato, né? Arroz, feijão, produto de limpeza, que é aquela compra do mês mesmo. Frutas e verduras, vai na feira, tenta, que costuma ser um pouco mais em conta. E famílias maiores compensa também na xepa, né? Porque também, vai ser um consumo, como a família é maior, aquele consumo vai ser mais imediato, mais rápido. Exato, né? exato. Você compra uma determinada quantidade. Lá. Exato. E planeja, né? Compra a fruta, por exemplo, maçã dura mais tempo. Então você consegue comprar uma determinada quantidade pro final da semana e comprar aquelas frutas que estão mais baratas da xepa, por exemplo, no começo da semana que você vai consumir nos próximos 3 dias e não estragar, né? Pra gente não ter desperdício. É tudo uma questão de ajuste. Não deve ser a última coisa assim do mundo conseguir fazer isso. Pra quem tá endividado, o melhor é você manter 80% aí para os seus custos fixos e conseguir dividir 10% para pagar sua dívida e 10% para o luxo. Lógico, o sorvete que seu filho quer, essas coisas você tem que comprar. E para quem não tá endividado, aquela regra do 50, 30, 20. Depois vocês dão uma olhadinha lá no Instagram. Bom, então agora que a gente já sabe, né, já recebeu aí todas as dicas de como conseguir economizar, nem que seja um pouquinho ali, R$30, R$100, R$20, e conseguir ali um montinho no final do mês. Bru, pra onde esse dinheiro economizado vai? Porque as pessoas, eu tenho certeza que se perguntam, ok, economizei, mas aonde eu coloco? Você fala de investimento, você fala de não sei o quê, aonde eu coloco esse dinheiro? Então, na verdade, não tem problema nenhum. Você se economizou, conseguiu poupar esse 100, você juntar um pouquinho, deixar na sua poupança. Mas daí a gente passa para uma segunda etapa, que é a reserva de emergência. Então, você precisa guardar de 6 meses. Então, você precisa guardar de 6 meses a 12 meses dos seus custos fixos, né? Faz a conta aí, quanto dá, e vai guardando isso em produtos que a gente fala de liquidez diária, que são aqueles produtos que você consegue retirar quando você quiser. Mas por que investir? Porque você vai tentar lutar contra a inflação. Isso não quer dizer que vai dar muito certo, porque hoje esses produtos de investimento para reserva de emergência, que eu vou falar para vocês, eles estão muito atrelados à Selic. A Selic hoje está 6,25 e a inflação está 10%. Então, qualquer um deles a gente vai estar perdendo um pouco. Porém, a poupança, ela é 70% dos 6,25. Então, por isso que eu falo, a reserva de emergência é para você tentar correr o máximo possível perto da inflação e não perder o tanto, né? Quando a Selic estava baixa e a inflação estava mais baixa, a gente ainda estava ganhando um pouquinho mais. Mas agora tá bem ruinzinho assim, mas a tendência com os juros aumentando, a tendência é melhorar. Então, o foco da reserva de emergência não é resultado, né? Não é retorno. É só correr atrás da inflação. Produtos de liquidez diária. Um CDB de um banco com liquidez diária, né? Você tem os fundos DI, que é um tipo de fundo de investimento de renda fixa, também com liquidez diária, lembrando que tem imposto de renda esses produtos. Você também tem o Tesouro Selic Simples, e você tem a sua conta remunerada. Enfim, até comentei, acho que salvo engano, um dos Papo Mix essa semana, um exemplo de uma conta remunerada é a NuConta do Nubank, por exemplo. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Aquela conta que rende 100% do CDI. Bru, e ficou uma dúvida. Todos esses investimentos de liquidez diária, eles são de resgate imediato? Sim, a liquidez diária é o resgate, na verdade... É a mesma coisa? Representa isso? Não, na verdade, assim, a liquidez diária é que ele vai rendendo todos os dias e automaticamente quando você puder tirar,
aquele produto ele vai ter rendido até a data que você quer. Existem produtos com liquidez no vencimento. Então, o que quer dizer? Se você tirar antes, você não vai ganhar o que aquele produto